E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, nossa série Jogando Explicando, partidas de 10 minutos comentadas ao vivo, ou ao vivo enquanto a gente joga, né? Nosso adversário aqui 2283, já deixa aquele like, se inscreva no canal, fique ligado aí nos nossos vídeos. D4, cavalo F6, C4, vamos escolher aqui. Vamos jogar um gambito Budapeste, homenagem às últimas Olimpíadas de xadrez. E5, ele jogou E3. Agora ele não aceitou o gambito, a gente pode jogar assim, olha, E por D4. Se tomar de peão D5, aqui virou uma francesa agora, uma francesa das trocas. Uma ordem bem estranha. E vamos jogar com bispo B4, cavalo C3, bispo B4. Essa é uma ordem curiosa, realmente. Cavalo F3, roque. Ver se a gente já jogou contra esse adversário, ainda não. Bispo E2, vamos tomar em C4, fazer ele perder um tempo para retomar. E agora a gente pode dar um cheque aqui, mas ele vai jogar bispo E3. Vamos dar o cheque. Ele vai jogar bispo E3, cavalo G4 não é muito bom, ele pode sacrificar o peão rocando e a gente vai ficar atrasado no desenvolvimento, mas não, ele jogou cavalo E5, que eu acho que não é um lance muito bom, ataque a F7 aqui, mas agora a gente joga bispo E6. E agora a gente toma de torre. Uma troca favorável aqui, lembrando que ele tem um peão isolado. Essa troca dos bispos de Casa Branca favorece a gente, como quase toda troca de peça menor nesse tipo de estrutura. Bom, ele rocou, agora dama B3 é um lance para a gente ficar de olho. Cavalo C6 é um lance atacando o peão, propondo a troca dos cavalos. Se ele tomar, poderia tomar de torre. Acho que tá bom esse aqui. Se D5 garfo tem torre toma. Se dama B3 dá para jogar bispo toma C3, por exemplo. Tomou em C6, vamos tomar de torre. E agora dama B3, é um lance possível e que eu posso tomar em D4, né? E se bispo E3, passar a dama lá para lá do rei com dama H4, com peão a mais. Não sei se ele vai ter muita compensação, não. Essa posição me parece bem boa para as pretas. Com o peão isolado das brancas e já tendo trocado duas peças menores. Ele pode tentar um D5. Atacando a torre, aí torre D6. Bispo F4, torre D7. Seria uma possibilidade, mas o peão está bem fraco, né? Nesse caso, talvez até caia, né, o peão. E a gente está ameaçando em C3, né, agora. 2 ataques contra uma defesa, ganhar um peão. Ele vai gastando um tempinho. O tempo está quase igual. O cavalo E2, tirou o cavalo do ataque. Vamos ocupar casa D5 com o cavalo. E agora a posição está bem boa. Com essas duas peças trocadas, bom, ele poderia jogar um cavalo G3 aqui para tentar um salto, mas tudo parece superficial. Cavalo F4 a gente vai trocar peças. E agora a gente vai substituir o cavalo pela dama na casa D5. A dama fica muito bem aqui nessa casa central
não pode ser atacada facilmente. Dama B3 ou dama F3 a gente troca dobrando os peões. Ele jogou A3, vamos trocar também os bispos. Cada troca é boa ali troca de peça menor é boa nessa luta contra o peão dama isolado. Se bispo captura, a gente toma de torre e começa a operação para ganhar o peão isolado. Na posição dele, eu acho que é melhor manter, né? Por exemplo, bispo E3. E aí talvez eu tire o bispo para F8. A torre está um pouquinho, digamos assim, que daria para jogar torre D8 também, dar um respiro com H6. Acho que H6 vai ser útil. Talvez ele jogue dama G4 ameaçando o bispo toma H6, aí bispo F8 abrindo para a torre defender, mandou H3, também deu respiro, vamos lá de torre D8. De torre C1 a gente pode trocar um par de torres e jogar com C6. C1. Vamos jogar C6. Se ele quiser sacrificar o bispo aqui, ele é bem-vindo. Sacrificar por 2 peões. Ele é muito bem-vindo, porque não vai ter nada. E agora uma manobra pode ser bispo E7 e bispo F6. Pressão no peão isolado. Bispo F6. Ele vai talvez jogar um B4 para evitar C5, né, que é um tema típico por conta da cravada. Tem a vantagem das pretas, mas ainda tem luta aqui. B4 A5 é uma ideia para provocar um outro peão isolado aqui na ala da dama, né? Ele está bem atrás no tempo, o jogo das pretas é mais fácil aqui, ele tem que defender, mas ainda tem chances de empate, né? Sempre no xadrez tem que errar um bocado para perder ou errar muito gravemente, né? Em um lance só. Às vezes a gente erra uma vez, entrega uma dama, aí não tem jeito, leva mate em 1. Mas erros menores, muitas vezes tem que ser um conjunto deles para perder uma partida, né? Embora seja muito frequente. D2. Vamos jogar bispo G5, propondo a troca. E aqui, bom, talvez a gente possa trocar e passar a atacar o peão E. Se ele deixar a linha E3. Se ele trocar aqui dama toma, eu acho que é um cenário muito bom. Jogou com dama C3. Se eu jogar C5, agora tem D para C5. Acho que a gente pode trocar aqui. Ele vai tomar de F. E a gente pode transferir o ataque para a coluna central E. Assim, eu acredito que se defender bem, isso pode empatar, né? Mas xadrez prático é outra história, né? Torre F2, vamos colocar a torre em 6. A torre aqui bloqueia essa diagonal, um ataque contra F7. Pode passar aqui. Mandou torre F3, já defendeu. Hora de ganhar espaço. Talvez H5, G6. H4, se deixar. Ele vai baixando de 4 minutos.
A vitória vale 2 pontos, com o empate a gente perde 6, com a derrota 14, mandou B4. Vamos arriscar um H4 aqui. H4, torre F4, torre G6, ameaça mate. A gente tem E4 aí. Talvez seja arriscado demais. Vamos jogar aqui um A6. E cozinhar. Essa é uma posição que a gente tem que cozinhar. Dama C5. Ah, agora está tomando em H5. Talvez não devesse ter entrado nisso. Um G6 era importante ali antes. Mas vamos lá, vamos jogar G6. E se ele trocar, a gente vai tomar e entrar pela coluna C. E pode ter problemas com isso aqui. Se ele não trocar, aí a gente pode mexer com a dama, por exemplo, dama B3. Dama toma, peão toma, o final de torre não parece tão fácil com o torre C6 vindo aqui. Então, ainda não resolveu todos os problemas aqui. Pode tentar um dama 7? Pode. Se bobear, inclusive, é a melhor tentativa. Buscar contra-jogo aqui. Tacando o peão de B. E tem que ficar de olho no peão de F7. Talvez dama 7, torre B, E7. Mas ele ativa um pouco. Bom, o tempo está passando. 5 minutos e 30 contra 2 minutos e meio. Acho que ainda tem uma pequena vantagem para as pretas. Eu acho que o tempo vai ser um problema para ele. Jogou dama 7, vamos de torre E7. Cheque, rei G7. Vai jogar um dama F4 ameaçando dama F6. E agora vamos jogar um dama E6 aqui. Se E4 a gente pode tomar, que aí cheque, rei H7 não tem nada. G4. G4. Ele está querendo tomar a torre H3 e me atacar pela coluna H. Se HG, HG, torre 8, torre H3. É um pouquinho chato, né? H4 é uma ideia, G5 parece incômodo. HG, HG, torre E8, torre H3, torre H8. Troca, troca. Esse final de damas aí tem cara de empate. Talvez tenha que ser isso. Torre H3, torre H8. Depois ele pode trocar as torres, dar um cheque em B8, mas vai ficar caindo tudo ali, né? Então, não é tão simples. Bom, a gente vai jogar o final de damas, ele está apurado no tempo e tem jogo, né? Voltar o rei para G7 e tentar invadir com a dama, escapar dos perpétuos. Na prática ainda não está decidido mais isso aqui. Deve ser empate.
Ele propôs empate aqui, mas a gente vai recusar, tem jogo, né? A gente tem vantagem no tempo, não é um empate morto. Mandou G5, vamos jogar rei G7. E agora rei G2. Cheque, toma o peão. Cheque, rei G8. Não, ele vai ter perpétuo cheque, rei, cheque. Né? Então, se eu abandonar aqui com a dama, ele vai ter um perpétuo. Vai estar bem empatado, né? Vamos jogar um cheque aqui, né? Vamos ver para onde ele vai com o rei. Agora ele tampou a casa H2, né? Se cheque, rei H7. Então, eu acho que a gente pode tentar tomar esse peão. Claro que ele vai ter contra-jogo aqui, mas agora deu uma bagunçada. Porque eu vou conseguir defender o ponto F7 aqui com a dama. Por exemplo, cheque, rei G8, cheque, rei H7. Se a dama volta, a dama B3 defende aqui e fica de olho lá. Aqui, rei H7. Agora, se o rei não tivesse aqui, ele teria dama H2, né? Por isso que ficou aquela ideia. Mas ele veio subindo com o rei, mas agora é dama D5, me parece uma boa jogada. Se toma em B7, cheque, toma com cheque. O tempo está indo embora, o tempo dele, 12 segundos, ele jogou um D4 aqui, um E4 no desespero, que eu acho que dá para tomar. Toma, dama G7, se bem que ele pode trocar, né? Entrar com o rei. Vamos jogar aqui a dama para A2. D5, ele quer cortar aqui a conexão com a defesa de F7. Vamos dar um chequinho em G3. E aqui é checkmate. Checkmate. Vamos para a revisão da partida. Partida mais ou menos equilibrada. A gente ficou bem ali contra o peão isolado, mas deixou escapar alguma vantagem com certeza. Mas não de ficar ganho. Foi uma pressão bem alta, 92,4 a 97, que acontece, né, nessas partidas assim equilibradas. Não teve grandes complicações também, né? D4, cavalo F6, C4, E5. O Gambito Budapeste, ele jogou E3. O crítico, claro, quer tomar. Aí tem cavalo E4, é uma linha duvidosíssima. Tem cavalo G4. Tem muitas respostas aqui para as brancas. E3, devolvendo o peão, E4. Ou tentar ficar com o peão com o bispo F4, cavalo C6, cavalo F3. Cheque, cavalo C3. Também pode jogar cavalo BD2, aí dama E7 vai recuperar o peão. Cavalo C3 é bem ambicioso aqui. Esse bispo toma, dama E7, dama D5. Mas tem esse gambito aqui com F6, que é interessante. Mas, de maneira geral, as brancas têm vantagem de várias maneiras aí contra o Gambito Budapeste. E3, D5, transpôs para uma francesa das trocas, incrivelmente. Cavalo C3, bispo B4, cavalo F3, roque. Bispo E2, peão toma, bispo toma, cheque. A alternativa aqui é jogar bispo G4, que é interessante. Assim como o cavalo C6, mas cheque é possível. Cavalo E5, esse lance
pareceu excessivamente ambicioso. Aqui se joga bispo E3. E aí bispo E6, né? Não cavalo G4. Esse... Ah, nem precisa rocar. Aqui tem cheque, cheque, cheque. E vai pegar o bispo, né? Cavalo E5. Bispo E6. Trocou. Torre toma. Roque. Cavalo C6 foi bom. Cavalo toma. Torre toma. Cavalo E2 muito passivo aqui. O computador manda jogar dama B3 mesmo. E se dama por D4, aí A3, né? E toma em B7. Mesmo se bicho C3, dama B7 é que ganha para as brancas, atacando as duas torres. Portanto, dama B3, o melhor seria trocar. D toma, torre B6, com uma posição um pouco melhor para as pretas. Ainda essa estrutura aqui não é muito boa, casas brancas fracas, etc. Também pode jogar B6 aqui. Cavalo E2, cavalo D5, cavalo F4, troca, dama D5 foi bom, A3, bispo D6, dúbios, o computador prefere bispo A5 e bispo B6 para atacar em D4. E se o bispo voltar para E3, triplicar na coluna D e o peão vai sofrer um ataque de todas as peças das pretas. Aqui bispo D6, bispo E3. Engraçado, o computador fala para trocar aqui, mas esse torre toma. Torre E1 para tentar entrar em E7. Embora mesmo aqui, se trocar torre E7, tem torre C8. Então ele manda trocar, torre E1, toma e dama F3, atacando em B7, buscando contra-jogo. De toda maneira, as pretas têm a vantagem aqui. Pequena, né? Mas tem. Bispo E3, H6 está bom, H3 está ok, torre D8, torre C1, troca, C6, aí torre D1, ele fala de torre E1. Aqui a gente deixou passar um negócio, né? Bispo E7 foi normal, né, para bispo F6, mas tem C5 aqui. E se peão toma, bispo H2 cheque. Ou dama toma, bispo H2 cheque, ganha qualidade e o final. E aí se jogar dama D2, agora pode tomar. Se bispo toma, dama H5, com a cravada aqui, porque a dama ataca também a torre de D1, né, além da cravada na dama. Se tomar de dama, que é o melhor, dama B3, ameaçando o bispo H2 de novo. E não tem defesa, ele vai ter que sacrificar a dama. Torre D2, cheque, toma. Embora essa posição ainda tenha chance de empate, torre bispo contra dama. Aí, bispo E7, torre D2, bispo G5 ele não gostou. Torre D6, dama C3, bispo toma. A vantagenzinha continua ali no 0,30, 0,40 para as pretas. Torre F2, torre E6, torre F3, defendeu bem aqui. H5, B4, A6, dama C5 foi bom, G6 foi bom, porque aqui trocar não era chato, torre C6 está vindo, aqui ele não pode tirar a torre agora, está caindo em E3, né? A dama A7 foi bom, torre A7, cheque, rei, dama F4 ameaçou dama F6 ganhando. E aí eu joguei dama E6. F5 seria uma alternativa, mas se debilita um pouco, né? G4 foi bom. Agora a igualdade completa aqui. Torre E8 tem que ser. Torre H3, torre H8. E esse final de dama está empatado. Mas, muito apurado pelo tempo, ele poderia errar aqui. Rei G7, rei G2, cheque. Rei G3, dama toma. Cheque, rei H7 e dama E7. Aqui ele tinha D5, que era uma maneira de decretar empate. Se D5, dama E7. Eu agora não tenho defesa de dama. Só posso defender com rei, mas aí ele me dá cheque. Se for para G7, cheque. Se for para H7, não pode. Fica essa brincadeira aqui, levando a repetição de movimentos.
É dama E7, dama B3, mantém o jogo vivo. Se dama toma, toma em E3 com cheque. Rei F4 foi bom. Dama D5 foi bom. Se tomar em B7, dama F5 cai em G5. E4. Dama 2. D5. Ele jogou bem até o último lance. Aqui, cheque. Rei E5. E aqui ele pendurou com pouco tempo. Levou mate 1. Mas se ele jogasse rei D4, eu não teria nada melhor do que dar cheque. Ele ameaça passar esse peão. Terminaria em perpétua aí. Uma partida bem jogada, mas o tempo pesou aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.